Então, presente no plenário, o senhor, nome completo do senhor? Jean Michel Cunha de Souza. Muito bem. Senhor Jean, consta aqui no meu relatório que, em decorrência deste fato delituoso, o senhor prestou declarações na polícia e também prestou declarações em juízo. Tá certo? Positivo. E as declarações que o senhor prestou em juízo, elas foram gravadas, tá certo? Há uma mídia nos autos, tá? E, em consequência disso, eu vou determinar a exibição desta mídia para conhecimento dos senhores e das senhoras julgadoras que compõem, no dia de hoje, o Conselho de Sentença, os senhores jurados, tá certo? Vou determinar a exibição desta mídia. Antes da exibição da mídia, chegou ao meu conhecimento que o senhor manifestou o desejo de depor neste plenário do júri, sem a presença do réu. Podemos saber Positivo. os motivos? Para defender a minha imagem ou a minha integridade, né? Ok. Atendendo o pedido formulado pelo depoente, permaneça o réu no local em que se encontra, na sala própria, nos termos do artigo 217 do CPP. Vamos à exibição da mídia. Declarações do depoente em juízo. O senhor, nome completo do senhor? Jean Michel Cunha de Souza. Muito bem. Senhor Jean Michel, o senhor é brasileiro, casado, solteiro? Brasileiro, casado. Profissão do senhor? Sou comerciante no momento. Certo. Nome do pai do senhor? Olimar Lima de Souza. Nome da sua mãe? Maria de Nazaré Cunha de Souza. Certo. Dia, mês e ano que o senhor nasceu? 28/02/87. Muito bem. Endereço do senhor? Conjunto Tapajós, Rua Bebedouro, quadra 12, número 15. Qual é o bairro? Tapanã. Muito bem. Portador da carteira de identidade, número... a qual for apresentada em juízo e em seguida lhe será devolvida. Senhor Jean Michel, o senhor foi arrolado neste processo pelo órgão do Ministério Público. Trata-se de uma ação penal que tramita aqui na primeira vara do júri, ação penal de homicídio, em que tem como vítima Emerson Daniel Sanches Lobo. E eu pergunto para o senhor tem relação de parentesco com a vítima, conhecia a vítima, o que o senhor tem? Não tenho grau de parentesco algum, apenas ele morava na mesma rua que eu. Certo. Não conhecia a vítima, né? Mas não é parente da vítima, né? Pode falar. Isso? Só conhecia a vítima. Muito bem. Encontra-se como denunciado, como réu, está preso, João Carlos Costa Lobato. Eu pergunto para o senhor pelo nome. O senhor conhece o acusado? Não, senhor. Não sabe quem é? O senhor tem conhecimento de que o réu desta ação, ele está preso. O senhor sabe disso? Sei. Certo. O senhor manifestou o desejo de depor nesta audiência sem a presença do réu, foi isso? Sim, senhor. Podemos saber os motivos? Por constrangimento, né? E por deixar a minha imagem em oculta mesmo, determinada. Muito bem. Atendendo ao pedido formulado pelo depoente, nos termos do 217 do CPP, permaneça o réu no local em que se encontra. Muito bem. Senhor Jean Michel, o senhor então não conhece o acusado e conhecia a vítima, né? Muito bem. Então, em face dessas suas afirmações, eu desejo cientificá-lo que o senhor foi arrolado como testemunha e, nesta qualidade, o senhor fica ciente que o senhor deverá dizer a verdade do que sabe e tem conhecimento. O senhor não poderá mentir. Se o senhor mentir em juízo, o senhor poderá ser processado e punido pelo crime do falso testemunho. Tá certo? Positivo. O senhor promete não dizer a verdade? Amém. Muito bem. Testemunha advertido, compromissado a responder. Consta no meu relatório que o senhor prestou declarações à polícia acerca deste fato. Está nos autos do processo e eu vou determinar a leitura, tá? As folhas 23 dos autos. Ouçamos todos. Vamos à leitura. Declarações prestadas perante a autoridade policial aos 21 dias do mês de março do ano de 2017. Que reside há aproximadamente 28 anos neste bairro do Tapanã. Que reside com sua esposa Elaine da Cruz de Souza e mais uma filha menor de idade, de apenas 2 anos. Que o declarante é dirigente da Igreja Assembleia de Deus, Congregação Shalom. Que o declarante é vizinho da senhora Benedita Pereira Sanches. Que Benedita estava morando próximo ao declarante há aproximadamente 5 anos. Que Benedita é mãe dos adolescentes Emerson Daniel Sanches Lobo, conhecido pela alcunha Bibico, e Anderson, que era conhecido pela alcunha Loiro.
que o adolescente Emerson Daniel Sanches Lobo, conhecido pela alcunha Bibico, foi morto na data de 14 de março de 2017. Que na data de 14 de março de 2017, por volta das 23 horas, o declarante estava deitado em sua casa, já pronto para dormir, quando recebeu uma ligação telefônica do pastor da igreja, o senhor Breno Cássio Cunha da Fonseca, lhe informando que ele, Breno, havia escutado a nacional de nome Gleide Emily Costa Moraes e o adolescente Anderson, conhecido como Loiro, irmão do Bibico, conversando. Que Breno ouviu quando Emily e Loiro conversavam e falavam que o nacional Emerson Daniel Sanches Lobo havia saído para cometer um assalto. Que Breno não falou para o declarante onde seria o tal assalto. Que Breno também não falou para o declarante se Emerson Daniel Sanches Lobo estava acompanhado de alguém. Que Breno falou para o declarante, na ligação telefônica, que ele havia escutado um disparo de arma de fogo, vindo de dentro da mata do antigo CEP, Clube dos Empregados da Petrobras. Que Breno reside próximo ao CEP e talvez por esse motivo tenha escutado o disparo. Que ao receber a informação, o declarante se arrumou e foi até a casa do Sr. Breno. Que Breno já estava lhe esperando na esquina. Que até este momento o declarante e Breno não tinham certeza do que poderia ter acontecido, mas desconfiavam de algo que tivesse acontecido com Emerson Daniel Sanches Lobo, em virtude da conversa que Breno havia escutado entre Loiro e Emily. Que o declarante chegou a avisar para a nacional de nome Stephanie o que estava acontecendo. Que Stephanie estava na frente da casa do nacional Emerson Daniel Sanches Lobo. E quando foi informada, Stephanie disse: "Égua, eu ainda falei para ele não ir", textuais. Que o declarante já ouviu comentários de que Emerson Daniel Sanches Lobo não tinha um relacionamento com Stephanie. Porém, o declarante não tem como confirmar tal fato. Tinha um relacionamento com Stephanie. Que o declarante e Breno reuniram alguns populares para entrarem juntos na mata do CEP, para procurar e saber o que havia ocorrido de fato. Que entre as pessoas que entraram na mata do CEP estavam a nacional Stephanie e o adolescente conhecido por Loiro, irmão de Emerson Daniel Sanches Lobo. Que após 10 minutos de procura, o declarante e os demais conseguiram encontrar o corpo do nacional Emerson Daniel Sanches Lobo, conhecido por Bibico, caído no chão. Que Emerson Daniel Sanches Lobo já estava morto e apresentava uma perfuração de projétil na cabeça. Que logo que encontraram o corpo, o irmão de Bibico, o adolescente Loiro, falou: "Só faz merda, Bibico", textuais. Que ao encontrarem o corpo, o declarante e as demais pessoas foram para a rua da estrada do Tapanã e conseguiram avisar uma viatura da Polícia Militar e informaram o que havia ocorrido. Que os policiais foram até o local. Que o declarante ficou junto com os policiais, a pedido dos policiais, já que o declarante era uma das pessoas que havia encontrado o corpo. Que o declarante acompanhou a perícia de local de crime e remoção do corpo, feita pelos peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Que o declarante ouviu quando um dos peritos falou que aquilo não havia sido assalto, não, e sim uma execução, pois o disparo havia sido efetuado a queima-roupa. Que após a remoção do corpo, o declarante foi embora para sua casa. Que o declarante nega que tenha sido ele quem avisou a senhora Benedita Pereira Sanches sobre o assassinato de Emerson Daniel Sanches Lobo. Que o declarante afirma que o corpo foi encontrado dentro da mata do CEP. Que, perguntado ao declarante se ouviu o comentário de quem pode ter cometido o crime, respondeu negativamente. Que, perguntado ao declarante se sabe informar quem chamou a vítima Emerson Daniel Sanches Lobo para que ele saísse de casa, respondeu negativamente. Que, perguntado ao declarante se não ouviu falar com quem foi que a vítima Emerson Daniel Sanches Lobo entrou na mata do CEP, respondeu negativamente. Que, perguntado ao declarante se a vítima Emerson Daniel Sanches Lobo era usuário de drogas, respondeu que nunca havia visto, mas que as pessoas comentavam que ele era usuário de drogas. Que, perguntado ao declarante se a mãe de Emerson Daniel Sanches Lobo, senhora Benedita, ainda está morando no endereço próximo à casa do declarante, respondeu que não, mas a senhora Benedita na Rua do Bebedouro. Respondeu que não, mas a senhora Benedita na Rua do Bebedouro, depois que o filho dela foi velado. Que o declarante acredita que a nacional Emily e o adolescente Loiro possam ter alguma informação a mais sobre a autoria do crime, que teve como vítima o nacional Emerson Daniel Sanches Lobo, e nada mais.
Senhor Jean, o senhor confirma essas declarações? Positivo. Em face da confirmação, passa a palavra às partes. Pela ordem do Ministério Público, doutor Rui Barbosa tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bem, o senhor está nos informando que no dia em que o fato ocorreu, dia 14 de setembro do ano passado, 2017, por volta das 23 horas, o senhor estava na sua casa, já se preparando para dormir, quando recebeu uma ligação telefônica do senhor Brendo, lhe informando da conversa, do que ouvira da conversa da Emily, outra pessoa, foi isso? Positivo. O que foi que o Breno lhe narrou? O senhor se recorda agora? Ele apenas me ligou, né? Sim. Aproximadamente às 11 horas e falou: Michel, eu escutei um disparo aqui para dentro do CEP, que é atrás da casa dele, e eu vi um pouco antes a Emily e o Bibico conversando acerca de um assalto. Sim. Bibico é a vítima deste processo. Positivo. O senhor conhecia ele já? Já conhecia. Tem informação se ele é envolvido em assalto? Eu não posso afirmar 100% isso. Muito bem. O senhor foi até a presença do Breno? Antes de eu ir até a presença do Breno, eu fui lá com o irmão dele, que se encontrava na frente da casa dele, junto com a Emily, junto com a Stephanie. No caso, o irmão da vítima. Positivo. Conversou com o Louro e a Stephanie? Falei. Sobre o quê? O que foi que eles disseram? Eu falei: Ei, Louro, o Bibico tá aí? Aí ele falou: não, ele saiu. Aí ele falou, aí eu falei: o Breno escutou um disparo lá pra dentro, tu não sabe o que aconteceu com o teu irmão? Aí ele falou: não, ele me convidou para me procurar ele por lá, né? Sim. Aí o senhor foi? Fui eu e mais de 10 pessoas. Inclusive a dona Bena estava junto. E a mãe dele? É isso? Positivo. Muito bem. Aí o senhor encontrou o corpo lá? Eu e mais umas 10 pessoas entramos dentro da mata do CEP, e não foi eu. Várias pessoas encontraram, inclusive o irmão da vítima estava junto conosco. No caso, o Louro? Positivo. Tá. O senhor diz aqui que o Louro até usou uma expressão: eu ainda falei para ti não... Stephanie, eu ainda falei para ti não ir? Foi. Quem falou foi o... que tu só faz merda. Foi o Louro, e a Stephanie falou: eu ainda falei para ele não ir. Tá. Com relação à autoria, o senhor, neste momento, não ouviu nenhum comentário? Não. E após? Também não. Da data do fato até hoje? O senhor não teve nenhuma informação? Nenhum tipo de informação. O senhor ficou lá até o final da perícia de levantamento local? Foi. Fui praticamente obrigado, né? Como eu te... O telefone você recebeu por volta de 23 horas, né? E quando chegou lá no local, já decorria muito tempo? Já era mais de meia-noite? Que a gente achou o corpo? Sim. Não, eu acho que é umas meia-noite, assim. Umas 11h30, entre 11h30 e meia-noite. Tem algum posto de gasolina lá próximo? Quase na frente do terreno. E aqui a informação é que ele e mais o João Carlos e uma outra pessoa iriam cometer um assalto ou furto neste posto de gasolina. Por isso que eu lhe pergunto se realmente tem esse posto lá próximo. Tem na frente. Então, Excelência, satisfeito. Presta aqui rapidinho. Bom dia. Bom dia. O senhor conhece o João Carlos Costa Lobato? Não, senhor. Nunca ouviu falar nele? Não, senhor. Como o senhor disse, as perguntas do promotor, nem depois desse fato, dessa morte aí, o senhor também não ouviu falar o nome dele? Não, senhor. Mas o Bibico o senhor conhecia bem. Ele era... Uns 2 ou 3 anos eu conheci ele. Da igreja, não? Não, a
A mãe dele, ela frequentava a igreja onde eu estava dirigindo. Tá. E o Bibico, o senhor soube que ele estava planejando um assalto por informação do Breno? Do pastor Breno. Pastor, né? Aí, posteriormente, o senhor veio constatar, inclusive, a morte do Bibico. Positivo. O Bibico, ele planejaram um assalto, né? E veio aparecer morto como vítima, é isso? Positivo. O Bibico era dado a fazer esse tipo de... Eu não posso afirmar 100%, entendeu? Eu sei, mas eu digo assim, de ouvir comentários, o senhor ouvia que ele militava nessa área aí do crime ou não? Era a primeira vez que o senhor ouvia falar que ele ia assaltar? Eu ouvia falar que ele era dependente, né? Que ele usava droga. De droga? Mas em assaltos eu não posso confirmar. Assim, que seria o primeiro ou se ele já tinha cometido outros atos. Entendi. Mais alguma coisa o senhor saiba? Muito bem. Senhor Jean-Michel, o senhor confirma estas declarações que o senhor prestou em juízo? Positivo. Em face da confirmação, passa a palavra às partes pela ordem do Ministério Público. Doutor José Maria tem a palavra. Obrigado, Excelência. Me diga o seguinte, o senhor disse que viu os peritos falarem que o tiro seria queima-roupa. O senhor confirma isto ou não? Positivo. Estilo execução. Positivo. O senhor ouviu isto? Eu ouvi. O senhor conhece o pastor Breno? Conheço. O senhor é pastor também? Não, eu exerci uma função de dirigente até aquele dia, ou posterior também. Mas no momento eu sou só membro da igreja. Ah, certo. Mas o senhor conhece o pastor Breno? Positivo. Ele é parente da senhora Samara? Não sei lhe informar. Não sabe informar? O senhor conheceu a mãe da vítima? Positivo. E hoje, onde ela mora? Eu não sei lhe informar onde Mas ela não reside. mora mais lá no local? Não mora mais lá onde ela... Desde a época do fato foi? Ela sumiu Desapareceu. de lá. O senhor viu o tiro na vítima? Eu observei. Onde foi? Eu vi na parte frontal da testa, né? Entrou aqui no Eu não frontal. posso lhe informar. O senhor viu o ferido na frontal. Positivo. O senhor disse que conhecia a vítima. E o acusado, o senhor não conhecia? Não, senhor. E a Emily, o senhor conhecia? Eu já vi ela lá pelo bairro. O senhor, à época, que função exercia na igreja? Eu era pastor local da igreja. Então, o pastor local, ele tem certas informações lá dos seus, das suas ovelhas. O bom pastor. Qual é a informação que o senhor tem da Emily? Da Emily eu não tenho nenhuma, porque ela não era membro, não congregava, não visitava. A vítima ainda chegou aí algumas vezes lá na congregação onde eu dirigia. Ele chegou, a vítima chegou. Chegou A mãe dele fazia parte lá da igreja? Não, senhor, mas chegou a visitar também. E o senhor, então, chegou a conversar com ele, chegou a orientar? Outras vezes assim? Antes da morte? Não, eu apresentava Jesus para ele, né? Uhum. E o irmão dele, o Anderson, também frequentava a igreja? Chegou aí lá também. Então eram pessoas que eram voltadas a ir ao culto, a ir à igreja. Com uma certa insistência e alguns convites, eles compareciam em alguns convites. Qual era a idade? O senhor lembra mais ou menos? Eu não tenho certeza, mas eu creio que ele tinha uns 15 a 17 anos. 15 a 17? E o senhor lembra mais ou menos o horário que ocorreu isto, que o pastor Breno ligou para o senhor? Foi por volta de 11 horas. 11 horas da noite. E o que ele falou? Ele falou que tinha
ouvido uma conversa da Emily e da vítima, e que eles estavam planejando um assalto, e que alguns minutos ou horas depois ele tinha ouvido um disparo. E se eu não queria procurar saber se a vítima não estiver na sua casa, ou perguntar pelo seu irmão se ele se encontrara na sua casa, ou ir atrás da vítima, no caso, procurar. Aí, devido a mãe dele já ter ido algumas vezes na congregação, eu me compadeci da mesma e tentei ajudá-la, de certa forma. Então, o pastor Breno ouviu esta conversa entre a vítima e a Emily. Positivo. E lhe passou essa conversa. Por telefone. Aí o senhor e mais algumas pessoas saíram à mata e lá encontraram a vítima morta. Positivo. Tá certo. Satisfeito, excelência. O depoente está à disposição da Defensoria Pública. Doutor Domingos Pereira tem a palavra. Ok, excelência, muito obrigado. Senhor Jean, o senhor estava em que local quando aconteceu o crime? As proximidades? Deitado dentro de casa. O senhor estava às proximidades? Eu creio que uns 500 metros da minha casa, de 500 a 1 quilômetro, para onde aconteceu o ocorrido. Tá. No caso, então, o senhor ouviu esse disparo? Não, senhor. Quem falou a respeito do disparo? O pastor Breno. Ele disse que ouviu quantos disparos? Um disparo. Excelência, eu estou satisfeito. O juiz do devido formular o depoente. Algum jurado deseja perguntar ao depoente aqui presente? Não havendo manifestação por parte dos senhores jurados, senhor Jean, receba a sua identidade. Obrigado pela presença. Tenha um bom dia. O senhor está liberado. Doutor José Maria, tem testemunho que não respondeu pregando, tem mídia nos autos. Vossa Excelência deseja que se faça a exibição da mídia ou o senhor vai dispensar? Só queria saber dessas testemunhas, quais são as mídias? Assim? Tem uma com mídia, que é o Breno Cássio Cunha Fonseca. Eu quero do Breno. O senhor deseja a exibição? Sim. Pois não, vamos providenciar então a exibição da mídia de Breno Cássio Cunha Fonseca, arrolada pelo Ministério Público, que não responderam ao pregão.